Meus irmãos, abra sua Bíblia. Jó, capítulo 30. Glória a Deus. Versículo 20. Glória a Deus. Que bênção. Jó capítulo 30, versículo 20. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. O versículo 21 é muito forte. Tu foste cruel comigo, e com a força da tua mão me atacas. Meus amados irmãos, eu quero tirar uma palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração, para toda igreja, uma palavra prática. A gente tira lições daqui e traz para o nosso dia. Porque quando a gente pratica aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós verdadeiramente, nós passamos a ser discípulo de Jesus. E passamos realmente a ser um verdadeiro cristão. Porque um verdadeiro cristão, autêntico cristão, é aquele que se preocupa em colocar em prática os ensinos de Jesus. Jesus disse isso, né? Jesus disse que conhecia a verdade, lá em 8:31 de João, mas no 32 ele vai dizer que eram aqueles que realmente estavam com essa verdade praticando, né? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é muito interessante, gostoso, maravilhoso, quando a gente tem esse entendimento. A gente sabe que viver, irmãos, como autêntico cristão, e aqui eu não estou falando de algo que você não possa fazer, não, mas o Espírito Santo, ele nos dá todo dia a capacidade de nós botar em prática os ensinos de Jesus, para sermos semelhantes a Jesus, fazer o que Jesus fazia aqui, né? E nós podemos fazer isso. E eu quero trazer uma palavra sobre esse tema aqui, falar um pouquinho sobre aqui, só uma introdução sobre Jó. Todo mundo conhece Jó, e esses dois versículos são muito fortes, porque Jó, ele se encontra numa situação terrível. Quando a gente olha para a história de Jó, até tem crente que nem acredita, né, que isso foi verdade, porque tem alguns estudiosos que acham que isso não foi verdade, foi ficção, mas nós sabemos que foi verdade. Deus dá testemunho de Jó. Deus fala que Jó foi um homem íntegro, um homem fiel, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, né? Deus dá testemunho de Jó. E quando a gente olha para a história de Jó, irmãos, a gente fica assim, sabe, perplexo. Como Deus permite tanta coisa com um homem que era justo, temente, o próprio Deus dá testemunho. Mas Deus, tudo que Ele permite acontecer, tudo que Ele permitiu escrever na sua palavra, com certeza é proveitoso para nós. E com certeza Deus permitiu porque seria necessário para nós. E quando Jó, o versículo 20, ele vai dizer: clamo a ti, ó Deus, e não me responde. E nós vamos ver aqui uma alma
uma aflição muito grande, porque Jó já estava passando por um caminho terrível de sofrimento. Jó estava passando por um caminho de percas. Jó estava no caminho de doença, de desespero, perdeu filhos. O irmão conhece a história. Perdeu 10 filhos, perdeu toda a riqueza. Jó era rico, era um homem rico. Perdeu as jumentas, 500 jumentas, 500 juntas de bois, e muitas outras coisas. Tinha muitos servos, muitos trabalhadores, né? E Jó agora ele se encontra numa situação terrível. E na situação que está, o sentimento de Jó agora é de desamparo. É que ele está desamparado, que Deus não está escutando. E dentro dessa história de Jó, dos capítulos, nós vamos ver no capítulo 2, que Deus, no capítulo 2 ali, Deus fala, mas Deus se cala, se a gente fizer aqui trazer para a Bíblia, o livro de Jó, Deus vai se apresentar, Deus vai falar no capítulo 38, do capítulo 2 em diante, nós não vamos ver Deus falando, nós vamos ver os amigos de Jó, a mulher de Jó, mas Deus não. E o silêncio de Deus, eu quero falar um pouco sobre isso, fazer uma aplicação nas nossas vidas. O silêncio de Deus perturbava Jó, porque Jó era um homem que tinha, irmão, mesmo ele tinha uma situação religiosa muito forte. Jó era um homem que oferecia sacrifício a Deus pelos seus filhos, era um homem temente, era um homem que buscava Deus da sua forma, da sua maneira, dentro da sua cultura. Mas, e agora esse homem vai buscar a Deus e Deus se cala. Ele diz aqui, que Deus não responde ele, apenas ele vai aqui, figuradamente, ele vai dizer, apenas olha para mim. Mas Deus não responde Jó. E Jó no versículo 21, Jó vai trazer uma mensagem assustadora de Deus. O sentimento dele, dizer que Deus está sendo cruel com ele, né? Sendo cruel com ele, a sua mão está sobre ele, atacando ele. O sentimento de Jó era muito forte, o desamparo de Jó. E eu entendo aqui, irmãos, trazendo para os nossos dias, vou aqui falando de Jó e fazendo uma aplicação, que o silêncio de Deus para com Jó, era um tratado de Deus para com Jó. E Deus sabe que Jó suportaria isso, porque a Bíblia diz que Deus, ele não coloca fardos, ele não coloca além daquilo que você pode suportar. Não diga para Deus nessa noite que Deus está sendo injusto com você, que você não aguenta o que você está passando, você não suporta, porque é engano do seu coração. Deus não vai colocar além daquilo que você pode suportar. Deus dá na medida, e na medida que Ele lhe dá, Ele trabalha em você, Ele trata de você, Ele põe as coisas em ordem na sua vida. Através do silêncio, Deus, Ele coloca em nós tudo aquilo que Ele quer, que Ele deseja. Através desse silêncio, Deus está trabalhando no caráter de Jó. Deus está trabalhando no espiritual de Jó. Deus está trabalhando no emocional de Jó. Aí talvez você está dizendo, mas pastor, precisava de tudo isso porque Jó suportava. A medida de Jó era maior, a bênção de Jó era maior, o ministério de Jó era maior. Então Deus dá segundo a medida de cada um. Se você não pode ir aonde Jó foi, Deus não vai lhe dar. Mas também não reclame de outra pessoa que está indo muito mais longe, mais profundo,
andando em caminhos que você não pode andar, porque Deus só dá na medida certa. Então, nós vamos aqui aprender isso aqui. Abra sua Bíblia no capítulo 2, capítulo 2 de Jó, vamos lá comigo, capítulo 2, versículo 13, eu estou com a NA, viu, Juninho? Olha o que é que diz. Se você ler o 11, o 12 e o 13, você vai compreender, mas eu vou ler o 13 aqui. Então toda a igreja, atento. Sentaram-se com ele no chão, os amigos dele vieram visitar Jó para consolá-lo, condoesse-se dele, e os amigos vieram. A situação de Jó era triste, era terrível, e os amigos deles vieram. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém, diga comigo, ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Ninguém lhe disse uma palavra. E o que é que eu tiro daqui? Diga comigo assim: o silêncio de Deus nos ensina que só Deus tem a resposta para você. Somente Deus. Tem momento que Deus silencia e que ninguém pode te dar uma resposta daquilo que você está vivendo. Somente Deus tem a resposta que precisamos nesses momentos individual de cada um. Cada um de nós temos um momento de silêncio de Deus. Não quero trabalhar aqui na sua parte emocional, mas eu quero lhe instruir, porque vai ter dia que Deus vai silenciar para você. Quem aqui já experimentou o silêncio de Deus? Quem aqui? Todo mundo, eu tenho certeza disso, não é possível. E no dia do silêncio de Deus, irmãos, você vai ter amigos, você vai ter parentes, você vai ter família, mas somente Deus tem a resposta precisa, exata, para confortar você nesse silêncio de Deus. Somente. E mais ninguém. Então nós precisamos entender isso aqui. E Jó sabia disso muito bem. Jó sabia muito bem que aquela situação dele, e daí por diante, Deus estava calado com ele, e a resposta precisava vir de Deus. E nós podemos ver isso no capítulo 30, vamos lá, só virar a página, capítulo 30, para a gente compreender um pouco, versículo 19. Aliás, versículo 20, é no mesmo versículo. Olha, o Jó vai dizer, ó, clamo a ti, ó Deus, e não me responde, estou em pé, mas apenas olha para mim. Jó está dizendo, só o Senhor tem a resposta para esse meu momento, o Senhor tem a resposta para esse momento que eu estou passando. O capítulo 38, versículo 1, coloca aí, Júnior, se você quiser acompanhar, acompanha aí. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: esse silêncio todo de Deus, do capítulo 2 ao capítulo 38, agora Deus vai falar com Jó, e vai resolver a situação. Dá uma olhadinha para o irmão, diga para ele assim: Deus tem, vai, fala, irmão, vai lá, profetiza para esse vaso que está perto de ti, diz assim: Deus tem a resposta que você precisa. Então, no silêncio de Deus, parece que esse tipo de pregação vira jargão dentro de algum contexto da nossa vida, mas não é. Eu experimentei isso, irmão, uma época.
E eu buscava resposta no pastor, eu buscava resposta no amigo mais chegado, eu buscava resposta no círculo de oração, eu buscava resposta no profeta, eu buscava resposta em alguém. Eu queria resposta, porque o silêncio de Deus parece que há um grito no nosso ouvido. Paradoxo aqui. Parece que há, sabe, é algo infinito, mas a resposta está em Deus. Segundo lugar, diga comigo, o silêncio de Deus na nossa vida é para tratar de nós. Diga assim: o silêncio de Deus molda a minha vida. O silêncio de Deus trata do meu caráter. Vocês sabiam disso? Pastor, só enquanto está na Bíblia. Às vezes, irmãos, Deus se cala e fica tratando de nós. Jó está sendo tratado aqui. Jó está sendo tratado. Porque tem coisas que Deus não vai nem se preocupar em te responder. Deus vai deixar você aí porque Deus está tratando de você. Tem coisas que Deus diz assim: não vou te responder. Não vou responder você. Tudo que Deus permite nas nossas vidas, querido, Deus não brinca com crente. Nós às vezes brincamos aí, mas Deus não. Tudo que acontece no nosso contexto, que você leva a sério de Deus, Deus tem propósito. Tudo. O silêncio de Deus tinha um propósito na vida de Jó. Deus estava sendo glorificado na vida dele, Deus estava sendo exaltado na vida dele, Deus conhecia Jó, Deus sabia quem Jó era, e Deus aproveitou este homem e diz: agora eu vou fazer uma obra grande também na vida dele. Vamos ler aqui o capítulo 40 de Jó. Olha aí, Deus trata. O Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? E responda isso aquele que critica a Deus. Deixa só um pouquinho, bota para o 3. Deus está tratando com Jó. Quem você pensa que é? Que crente que você acha que é? Deus estava dizendo: baixa a bola, Jó. Deus estava dizendo para Jó: Jó, calma. Porque Jó, irmãos, tem momentos nesses textos todos que Jó chega para Deus e só falta dizer assim: o Senhor errou, mas errou feio. Porque Jó, ele vai, sabe, dizendo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode olhar nos capítulos aí, vocês vão ver a história de Jó. E Deus agora está tratando, porque sabe, irmão, porque não adianta ser só bonzinho. Às vezes nós somos bonzinhos, mas somos egoístas. Às vezes nós damos para ser visto. Deus está tratando, Deus conhece. Deus não conhece como eu conheço, Deus conhece como Ele conhece. Deus conhece nós por dentro. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: Deus conhece você aí dentro. Vai, prega comigo, Deus conhece você aí dentro. Deus sabe o que sai daí de dentro. Nós temos uma visão de Jó aqui, que a Bíblia diz, mas Deus conhecia Jó, era por dentro. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a minha boca. 5. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó está mudando. Jó agora tem prudência com Deus. Deus não tirou Jó. Jó não está lá no 42 ainda não. Mas Deus está trabalhando em Jó. Pá, pá, pá no caráter de Jó. Pá no ego do Jó. Pá. Pastor, Deus está dizendo que Jó é íntimo. Meu irmão, é homem. Jó é homem. Ou você acha que Jó não teve as mesmas as motivações que nós temos?
os desejos que nós temos, as mesmas falhas, ou você vai idolatrar Jó? Jó era um homem que também tinha os seus altos e baixos, e Deus conhecia, irmãos. Irmão, tem hora que a gente chega tão bonzinho para Deus, aí Deus olha e diz assim: rapaz, tu precisa melhorar, é muito. Tem hora que a gente chega para Deus, a gente chega achando que a gente está o máximo, né, para Deus? Glória a Deus, porque a gente faz coisas boas. Glória a Deus, é muito bom, continue fazendo coisas boas. O nosso tema que nós vamos botar aqui, esse dia nós vamos botar aqui na televisão aqui: amar e servir. Faça isso, mas nunca esqueça de que Deus conhece seu coração, quando você serve e quando você ama, se é de verdade, se é realmente algo puro, ou se tem alguma influência. E Deus sabe disso, irmãos. Deus estava olhando para Jó e disse: não, Jó, eu quero te ajeitar mais um pouquinho. Tu está fazendo tudo, mas tem alguma coisa ainda que tu está aí se gloriando de alguma coisa. Tu não pode se gloriar não, a glória é minha. A glória é minha. Então eu vou aqui ajeitar o negócio. Aí então eu vou botar a mão na boca, eu não vou mais falar, eu vou me calar. Porque tem hora, irmãos, que a gente tem que calar. Tardio para falar, pronto para ouvir. Dá uma olhadinha para o irmão, diga: irmão, tem hora que nós temos que calar mesmo. Tem hora que tem que fechar a matraca, a boca, sabe, deixar Deus falar, deixar Deus agir, deixar Deus fazer. Glória a Jesus. Quem pode dar glória a Deus? Diga comigo assim: o silêncio de Deus não deve nos levar ao desespero. Eu quero que você diga isso aqui, prega comigo, vamos lá. O silêncio de Deus não deve nos levar ao desespero. Agora diga assim: mas sim a uma busca mais profunda de comunhão com Ele. Jó nos ensina também que quando Deus se cala, Ele também não vai se vitimizar. Deus não fala comigo, eu não vou mais para o culto. Deus não fala comigo, eu vou entregar esse negócio. Deus não fala comigo. Ele não foi fazer isso, esse espírito, não. Aí vem uma coisa boa, várias coisas boas na vida de Jó, e uma dessas, porque Jó temia. Jó tinha uma visão de Deus. Quem tem uma visão, nem que seja básica de Deus, irmãos, não abandona Deus por nada nessa vida. E quando Deus calar na sua vida, irmão, busque a Ele com profundidade, engrosse mais o negócio. Se orava, ora mais. Se buscava, Deus não está falando, é problema de Deus, mas eu vou falar. Tem hora que é para se calar, mas tem hora que eu tenho que falar, e eu vou falar com Ele. Ele está em silêncio, mas eu não posso ficar em silêncio. Eu vou falar com Deus. Eu vou ter comunhão com Deus. Mesmo Deus calado, Jó não tinha uma vida banal. Jó não tinha uma vida. Irmão, se vocês lerem o capítulo 30, aliás, o 31, se vocês lerem o capítulo 31 de Jó, nós vamos ver um show de integridade de Jó. Ele napeia e Jó lê depois em casa. Ele vai falar de vida familiar, ele vai falar de vida social, nesse capítulo, de vida financeira. E ele vai exaltar a sua integridade com Deus. Ele vai voltar lá atrás e dizer assim: eu pus meu coração no ouro, eu olhei para outra mulher. E ele vai, está aí, vocês vão ver depois o capítulo 31, lê lá. Então Jó, mesmo naquela situação, sendo questionado, ele exalta o nível que ele tinha espiritual com Deus. Nós precisamos aprender isso, porque nós temos, irmãos, uma postura de qualquer coisa que aconteça conosco, aconteça comigo, com você, a gente baixa o nível. Não, pastor, porque eu estou na luta. Aumenta o nível, meu irmão. Não, pastor, é porque Deus parece que Deus não me vê.
Nós estamos igual Davi lá no Salmo 13. Esse Salmo 13, quem já leu Salmo 13 aí? Quem já leu? Olha esse Salmo 13, olha, 4 vezes Davi vai dizer, só nesse texto aí, 4 vezes, até quando, Senhor, até quando, Senhor, até quando, Senhor, até quando, Senhor? Mas Jó não, a Bíblia vai dizer, eu colei aqui só um texto para vocês, capítulo 27, versículo 3, 4 e 5, eu já vou aqui, mas coloca aí, Juninho, capítulo 27, versículo 3, 4 e 5 e 6, eu vou ler aqui. Enquanto eu puder respirar, e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os meus lábios falarão injustiça. Olha o nível dele. Aí ele vai dizer, nem a minha língua pronunciará engano, longe de mim que eu dê razão a vocês, até morrer, nunca abrirei a mão da minha integridade, a minha justiça me apegarei, e não largarei a minha consciência, não me acusará, a minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Jó não baixa o seu nível. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Deus procura hoje a igreja para estar nesse nível aqui. E eu não estou falando só um nível de espiritualidade, porque também isso aqui é espiritualidade. Porque não há espiritualidade sem integridade, não há espiritualidade sem justiça, não há espiritualidade. A espiritualidade, ela vem trazendo isso para nossas vidas. E Jó está vivendo no silêncio terrível, mas Jó disse, eu não vou largar minha integridade, eu vou andar na justiça, eu não me apartarei disso. Quem pode dizer amém? Eita glória. Diga comigo, quarta coisa, vamos lá, silêncio de Deus. Todo mundo, vamos lá, o silêncio de Deus nos ensina a confiar mais nele. Nós temos que aprender isso. Hoje os crentes já se acostumaram. Não estou dizendo que você tem que se acostumar, porque muitos de nós já se acostumamos com o silêncio de Deus. Por quê? Porque a gente não tem mais desejo de ouvir Deus. Jó se perturba porque Jó tinha um costume. Todo dia Jó estava sacrificando, todo dia Jó estava lá, fazia parte da sua vida. Era uma rotina na vida de Jó. Já era algo maravilhoso, era algo gostoso, já era algo que fazia parte, ele já sentia falta, ele já estava naquele ambiente, irmãos, olha para mim, naquele ambiente de glória, naquele ambiente de sacrifício. Então não dá para viver sem a voz de Deus, não dá para viver sem Deus falar, não dá para viver só com silêncio. Tem momento que deve sim, mas tem momento que não. Não dá para viver muito tempo. E às vezes os crentes já se acostumam com isso, com o silêncio de Deus. Não está mais nem aí, não, pastor, sabe? O silêncio de Deus, irmãos, tem hora que perturba a nossa alma, perturba o nosso espírito. E a Bíblia, Deus permite isso para despertar em nós, para ver se a gente sente falta, para ver se a gente toma atitude. Rapaz, não dá para viver sem o falar de Deus, não dá para viver sem a voz de Deus no meu coração, no meu espírito, não dá para viver. Eu chego no culto desse, eu tenho que ouvir Deus, é possível. Eu preciso ouvir Deus, Deus tem que dirigir algo para mim, Deus tem que lançar algo no meu coração, na minha mente, na minha alma, Deus tem que dar uma direção, porque o culto é para isso. Deus está falando conosco hoje aqui. Se Ele não está falando com você, Ele está no silêncio, mas escuta no meu espírito, porque Deus não para de falar, irmãos. Você pode ouvir a voz dEle no silêncio. Fala, meu Pai do céu. Você pode ouvir a voz dEle no silêncio, porque Deus também fala no silêncio, porque Deus, a voz de Deus ecoa no nosso coração, no silêncio de Deus.
porque Deus sabe falar, Ele é Deus e sabe falar. O problema, sabe, irmãos, é que Deus, nesses dias, nós estamos num tempo muito terrível. Nós estamos num tempo de uma frieza terrível. Mas é falta de quê? De integridade, de justiça, de retidão. O que esfria crente, irmãos, não é luta não. Luta não esfria crente. Pelo contrário, Deus usa luta para aquecer coração de crente. Deus usa a luta para levar crente para a fornalha. Deus pega a luta para deixar o crente aceso, com vontade de fazer, sabe, mais para Deus. Quando Deus permite luta, a gente fica um pouco mais, sim ou não? A gente fica quebrantado, né? Quando vem a luta, já faz aquela carinha de choro, quebrantado. Aí o Espírito Santo está dizendo, está na luta. Aí o camarada ora mais, sim ou não? Sim, irmãos. Parece que é um negócio, isso não é a regra, e isso não é bom. Isso não é bom não. Mas às vezes Jesus diz assim, Jesus vai lá, Espírito Santo, bota uma lutinha ali, Espírito Santo. Ele está muito acomodado. Está muito acomodado, ele está na minha casa. Ele está assistindo o culto. E o Espírito Santo diz assim, bota lá um pouquinho lá, bota um negocinho lá, uma pimentazinha lá, para ele se sacudir. Aí o cabo vem, rapaz, eu vou para a oração. 5:30 da manhã está aqui chorando. Ô glória. E o Espírito Santo, ele está sentindo falta da minha voz. Irmãos, quantos creem que Deus fala? Deus fala. Deus continua falando conosco. E deixa eu dizer aqui uma coisa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Entenda que Deus não vai sair aí gritando. Deus fala no nosso espírito, fala nos nossos ouvidos espiritual. E nós precisamos de ouvir a voz de Deus, para que Deus direcione as nossas vidas. Se a gente deixar de ouvir a voz de Deus, a gente sai errando, a gente sai atropelando. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente escuta a voz de Deus, a gente vai pelo caminho certo. A gente chega lá onde Deus quer. Mas se não ouvir a voz de Deus, aí, irmãos, ou escuta ou a jumenta fala. E tem muito crente, irmão, que aqui não tem não, glória a Deus. Aqui não tem, está precisando de uma jumenta para falar. Mas aqui não tem. Aqui não tem. Eu tenho certeza que os crentes da ADM Serrana são crentes que têm um ouvido afinado para escutar a voz de Deus. E Deus está falando conosco nesses dias. E Deus quer falar com você nesses dias. Deus quer direcionar a sua vida nesse dia. Irmão, tem pessoas aqui que estão precisando ir por um caminho e está indo por outro. E Deus está dizendo, ei, não é por aí. Escute a minha voz. Escutar a voz de Deus faz toda a diferença na nossa caminhada. Então veja bem. O silêncio de Deus, queridos, nos ensina a confiar mais nele. Mesmo que a situação esteja adversa. Mesmo que a situação esteja nem um pouquinho do teu agrado. Mas você tem que isso levar você. Olha o que é que diz, olha o que é que Jó vai dizer. Esse texto é muito lindo de Jó, 13:15. Olha o que é que Jó estava na peia aqui, viu, irmãos? Olha o texto aí, como é que diz? Lê comigo, vamos lá, 1, 2, 3, leiam. Eis. Sabe o que é que Jó está dizendo aí? Deixa aí. Talvez se fosse eu, passando pelo que Jó estava passando, eu dizia assim, o Senhor não está falando comigo, o Senhor tirou tudo de mim, porque Jó diz isso, irmão. Jó, em nenhum momento Jó diz que é o diabo, em nenhum momento Jó dá crédito ao diabo, em nenhum momento. Todo momento aqui Jó diz Deus, 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 e Deus não ficou com raiva não. Deus não ficou com raiva, sabe por quê? Porque Jó estava correto.
Porque foi vontade de Deus, tudo que aconteceu foi vontade de Deus, Deus colocando limites no diabo. Deus dizia assim: faça só isso, poupe a vida dele, vá só até onde eu estou mandando. Tudo foi dentro da permissão de Deus. Não vou dizer vontade, permissão. Vontade permissiva de Deus. Deus permite. E Jó entende isso. Olha o que é que Jó vai dizer: eis que ele me matará, já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. Sabe o que é que Jó está dizendo aqui, irmão? Novamente, Jó está dizendo: eu confio nele. Jó está dizendo: vai acabar tudo, mas eu confio nele. Jó está dizendo: ele se calou, não fala mais comigo, mas eu confio nele. Eu não entendo um negócio desse que Jó está dizendo: acabou até a esperança, não tenho mais esperança, ele vai me matar, mas eu confio nele. Olha o texto que todo crente conhece e acha bonito. Capítulo 19, 25. Todo mundo conhece esse texto. Olha o que Jó vai dizer. Quem aqui não conhece esse texto? Mas Jó está na peia. Mas Jó não está com o bolso cheio, né, irmão, com o carro ali fora, que não é pecado. Não estou dizendo isso. Jó está aqui numa situação bem diferente que você está. Bem diferente. E talvez você chegou aqui e não conseguiu nem sequer sacrificar o louvor de verdade. As preocupações, sei lá, algumas coisas que está lhe perturbando, não deixou. Jó vai dizer, ó, porque eu, como é que diz aqui? Porque eu sei. Como é que é? Olha o que é que ele está dizendo. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos aqui colocar para Deus. Vamos colocar para Deus. Alguns teólogos vão dizer que vamos colocar para Deus, vamos espiritualizar aqui. Jó estava dizendo, ó, eu sei que o meu Redentor vive. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu não abro mão porque ele é fiel. Eu não abro mão porque ele é fiel. O guarda de Israel é fiel. Deus é fiel com aqueles que são fiel. Está escrito: eu sou fiel com aqueles que são fiel, mas aqueles que não são desprezarei. Você é fiel com Deus? Você é fiel? Deixa eu liberar uma palavra para você. Você é fiel com Deus? Está passando, tem um vendaval aí? Vou fazer uma pergunta: você é fiel? Está passando por uma tempestade? O negócio está incontrolável. A situação está que você já jogou o balde e disse: não dá mais. Mas você está sendo fiel a Deus? Então se prepare. Porque Deus, irmãos, Ele nunca desampara os fiéis da terra. Porque Deus nunca envergonha aqueles que são fiel a Ele. Eu nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Diz na sua palavra. Tem muitos textos que falam sobre isso. Deus é fiel e você tem que crer nisso. O meu problema, irmãos, é ser fiel a Deus. Não se preocupe, se você é fiel a Deus, deixa o resto com Deus. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: irmão, seja fiel. Não se preocupe, porque os ventos vão acalmar. Deus vai dar ordem aí à tempestade. Deus vai dar ordem aí à natureza. As coisas vão acontecer. A porta se abrirá. A gaveta vai se abrir. O documento vai sair de dentro. Deus vai assinar. Eu creio nisso, irmão. É bíblico essa fidelidade de Deus. Deus é fiel, irmãos. Eu tenho tanta coisa para contar de Deus, irmãos. Tenho tanta coisa para contar de Deus. Porque Deus é maravilhoso. E o servo Jó sabia disso. E nós podemos tirar uma lição. Porque Deus, Ele
Ele nos traz, irmãos, para situações, escute isso aqui. Deus nos traz para situações, porque às vezes nós estamos vacilando. Mesmo sendo crente, escute isso aqui. Deus vai mexer com você agora. Mesmo nós sendo crentes, né, fiel, oramos. E hoje tem gente que ora bem pouquinho, né? Mas vamos lá. Que ora, que jejua. Mas tem momento de vacilos. Nós temos vacilos. Nós somos oscilantes da fé. Nós oscilamos, sim ou não? Tem dia que a gente está crente, que é uma beleza. A gente está crente, irmão, que dá vontade de a gente ir no cemitério e dizer: levanta, 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 levanta todo mundo aí, bora todo mundo para casa. Tem dia que dá vontade de a gente fazer isso. Eu estou exagerando aqui, mas tem dia que a gente se levanta, irmão, sabe, com vontade da gente: rapaz, o que é que eu vou fazer? O que eu estou doido para fazer um milagre. A gente está, sabe, a gente está no auge. Mas tem dia que a gente está capenga. Sim ou não? Não acontece isso com você, não? Tem dia que a gente se levanta e diz: vala, meu Deus. E tem deles que erra e diz assim: vala, Ave Maria. Aí se lembra: eu sou crente, pai. Eu sou crente. Eu sou crente. É assim, irmãos. Olha Jó. Olha a mulher de Jó. Vocês acham que a mulher de Jó era uma pessoa libertina? Eu não sei que muitos pregadores gostam de meter o pau na mulher de Jó. E as irmãs que queriam estar na pele da mulher de Jó. Quem era que queria estar um marido fedorento, podre? Ele não era cheio de chaga, ele era uma chaga. Ele estava podre, o podre, não tinha mais dormindo com a mulher, estava fora, e aquela mulher olhando para aquele homem todo podre, e fazer o quê, meu Deus do céu? Aí tem gente que fica batendo nela. Não, irmãos, ali é um momento, é esse momento que você olha para alguma coisa, não estou aqui literalmente falando, aí você vê: vi, uma chagas, vi, tá podre. Aí ó, vai lá para baixo, aquele crente que estava, sabe por quê? É Deus trabalhando em nós, porque não pode ser só fogo, 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 não. Tem que ser equilibrado. Quando está muito fogo, aí Jesus vai lá e diz assim: um pouquinho dessa água santa, aí ele vai, aí Deus trabalha. É assim, porque se Deus deixar, a gente vai e faz tragédia. Aí Deus bota um pouquinho ali, aí a gente dá uma paradinha. Tem dia que a gente prega aqui e não sai nada, pastor. A gente sai daqui, sai capenga: pai, foi que houve comigo? Eu orei, jejuei. Aí Deus diz assim: é assim mesmo, trabalhar em você. É assim ou não é, pastor? É assim, mano. Mas Deus sabe, é bom demais, irmão, porque Deus trata de nós, não segundo os nossos pecados, mas segundo a sua reta justiça, o seu amor, as suas misericórdias. Deus nos trata com base no seu amor maravilhoso. Quando a gente pensa que estamos capenga, vai dar tudo errado, eu vou me acabar, e Deus levanta de novo. Aí Deus levanta e está aqui a gente de novo. Dá uma olhadinha para o irmão e diz: Deus vai levantar de novo. Não, mas desse jeito não, que ninguém crê desse jeito. Diga assim: Deus vai levantar você de novo. Diz para ele: Deus vai ajeitar a situação de novo. É só um tempo, é só um período. Deus está fazendo a obra. Aleluia. E nós vamos terminar. Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração. Vamos orar por umas pessoas. Para a gente finalizar, diga para o irmão assim, ó: o silêncio de Deus é resposta para você. Aleluia. Fazer igual os irmãos, aleluias, né? O silêncio de Deus é resposta para você, meu amigo. É resposta para nós. Irmão, quando a gente faz, acontece isso no nosso dia a dia, quando a gente insulta com alguém, que a gente faz alguma coisa errada com alguém, a pessoa silencia conosco, sim ou não? Sim. Escuta aqui para a gente terminar. Quando a gente arenga com alguém, pisa no pé de alguém, porque tem gente, irmão, tem gente que é igual bola cheia, se você espinhar ela, aí tem crente que é assim, tem crente, irmão, que é 500 graus. Aí ele se cala com você. O que é que a gente identifica? O que foi que eu fiz com o irmão?
reflexão. Quando Deus se cala, não estou dizendo que isso é regra e Deus não tem a nossa mentalidade, mas para o nosso entendimento, quando Deus se cala, é um momento de reflexão. Que foi que eu fiz? Por que que Deus se calou nisso aqui? É uma reflexão que eu tenho que fazer. Porque Abraão, Deus manda ele fazer uma coisa, ele faz outra. E a Bíblia diz, irmãos, do capítulo 15 até o 17, passou 13 anos Deus calado com Abraão. 13 anos Deus sem falar com o patriarca. E eu tiro uma lição, a gente tem que analisar alguma coisa. Puxa, o que foi que eu fiz? Eu entristeci o Espírito Santo? Aí a Bíblia diz que no capítulo 16, o último versículo, bota aí, Juninho, glória a Jesus. Abraão tinha 86 anos, quando Agar lhe deu a luz a Ismael. Deixa aí. Foi isso que Deus mandou ele fazer? Foi isso que Deus prometeu para ele? Foi isso que Deus queria? Não. Aí o versículo, bota aí o 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, ele tinha quanto lá? 86. Para 99? 13 anos. Aí o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Senhor, o teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Tem momento que o silêncio de Deus vem para você fazer uma reflexão. Será que eu estou na presença? Será que eu estou andando no caminho? Será que as minhas ações estão agradando ao Senhor? Como está o meu coração diante de Deus? Como é que estão minhas motivações como cristão? É uma reflexão. E isso não é ruim. Isso aqui não é, irmãos, a gente está brigando com ninguém. Isso aqui é bênção, porque Deus faz tudo isso debaixo de amor e misericórdia para conosco. Deus não quer que ninguém ande errante. O desejo dele é de ter comunhão com você. O desejo dele é de se relacionar com você. O desejo de Deus é que você sinta o amor dele, prove do amor dele, viva dentro do amor dele. O desejo de Deus é esse. É que você seja inundado pelo amor dele. É que você desfrute do amor dele. É que você, sabe, seja um instrumento de Deus, cheio do amor de Deus, irmãos. É isso. E nós vamos finalizar orando. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.